mais um dos nossos encontros. Hoje a gente vai começar falando sobre os eumintos, certo? A gente fechou o protozoário na última aula e hoje a gente vai continuar com os eumintos, certo, gente? Então, deixa eu projetar aqui para vocês, compartilhar, na verdade, a aula de hoje. Estão conseguindo ver? Sim. Beleza, então. Então, vamos lá. Pessoal, conceito, né? A eumintologia trata-se de estudo dos eumintos, tá? Então, os chamados eumintos compreendem dois grandes filos de animais. Os plateumintos, isso aí, plateumintes, são os plateumintos, que são vermes do corpo chato, segmentado e com ventosas. E eu tenho também os nemateumintos, que são vermes cilíndricos, tá? Aqui está mostrando até um exemplo, gente. Ó. Plateuminto corpo achatado, do verme do corpo achatado, a gente tem, por exemplo, a tênia, tanto a sólium quanto a saginata. São plateumintos, ó, é o verme de corpo achatado, estão vendo aqui? Já os nemateumintos são vermes do corpo cilíndrico, como, por exemplo, o Ascaris lumbricoides, ok? Então, a parte morfológica dele é mais redondinho, é mais cilíndrico, certo? Vocês conseguiram visualizar isso? A diferença entre o plateuminto e o nemateuminto? Hein, gente? Falam para mim. Gente, ficou ou não ficou claro a diferença entre um plateuminto e um nemateuminto? Pode repetir, por Sim. favor, professor? Tá, vamos lá. Ó. Plateuminto são vermes do corpo achatado. Chato aqui, ó. Como, por exemplo, a Tênia sólia e a Tênia saginata. Olha só, é chatado aqui, tá vendo? Esse aqui tem vários plagotes, né? Vários segmentos, mas ele é chato, ele não é cilíndrico. Já, por exemplo, o Ascaris lumbricoides, geralmente ele tem um formato mais cilíndrico. Ó, você consegue ver direitinho. Ok? Igual aqui, ó, você não consegue ver formato cilíndrico. Tá vendo? Vou mostrar mais imagens e vocês vão ver. Mas faz sentido, então, plateumintos, verme corpo chato, e nemateumintos, vermes cilíndricos, arredondados. Ok? Vou mostrar mais imagens, gente. Ficou claro isso para vocês? Sim ou não? Sim. Show. Olha aí, ó. Olha como vai ficar melhor a imagem agora. Olha lá, ó. Plateumintos, ou plateumintos, né? São vermes de corpo achatado, possuem simetria bilateral, corpo alongado e achatado dorso-ventralmente. Aí mostrou a imagem da minha tênia saginata, certo? E o nemateuminto? São vermes cilíndricos, alongados, não segmentados, afilados nas extremidades e incluem várias formas de parasita. O Ascaris lumbricoides. Ó, eles são cilíndricos, são alongados, um pouquinho mais arredondados, tá vendo? Aqui é tudo chato, ó. Achatado, não parece? Aqui são vários plagotes. A gente vai falar um pouquinho sobre a tênia hoje também, tá? E vamos falar, ok? Mas ficou claro para vocês, gente, a diferença entre a tênia aqui e o Ascaris? Sim ou não? Que um é plateuminto, outro é nemateuminto agora? Melhorou? A imagem mais próxima? Sim, professor. Ok, então. Então, gente, aqui dá uma classificação do lado, ó, para ficar mais fácil vocês lembrarem. Quem são os plateumintos? As tenias, tanto faz se é a sólium ou a saginata. O cistocercose também, que são as larvas dessa tênia.
E no caso aqui também, verme chato, tem esquizotossomose, que no caso é o Schistosoma mansoni, é a doença do quê? Da barriga d'água. Lembra? Que pega lá em lago, né? Do caracol, né? Ok? E nemateumintos, ascaridíase, ancilostomose, filariose e oxirose, todos eles são nemateumintos. Ok ou não? Falam para mim, gente. Qualquer coisa eu explico diferente, não tem problema. O negócio é vocês entenderem. E aí, gente? Fala aí para mim, gente. Entenderam ou não entenderam até aqui? Guardando. Então, show, então. Então, tem, então, plateuminto. Verme achatado. Tenise, a larva dela, que é a cistocercose. Ou esquistossomose, que no caso é o eumito Schistosoma mansoni. E nemateuminto, que é verme do corpo cilíndrico, eu tenho ascaridíase, que é o Ascaris lumbricoides, ancilostomose, que no caso eu estou falando do Necátorus americanos e do ancilostoma duodenale, entre outros como filariose e oxiriose também. Todos esses que eu falei são vermes do corpo cilíndrico, ok? Agora, gente, nós vamos começar falando sobre esquistossomose, ok? Vamos falar hoje sobre esquistossomose e sobre a tênia. São os dois que a gente vai falar hoje. Então, ó, classificação etiológica: Reino Animalia, filo Plateumintos, classe Trematodes, subclasse Digênia, ordem Stygieiformes, família Cistosomatidae, gênero Cistossoma, espécie Cistossoma mansoni, certo? Então, a introdução. A esquistossomose humana é uma doença parasitária crônica que atinge cerca de 200 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, esta infecção é causada pelo parasito que a gente já falou, né? Cistossoma mansoni. Discute-se que o agente foi introduzido no Brasil pelo tráfico de escravos africanos e aqui encontrou seus hospedeiros, vertebrados, o Homo sapiens sapiens. Em invertebrados, os moluscos do gênero Biofilaria. E o ambiente propício, claro, para o seu desenvolvimento. Ok? Até aqui, tá tranquilo, gente? Sim ou não? Estão conseguindo acompanhar? Sim, professor. Ok, qualquer dúvida, não entenderam, pede para eu voltar, pede para eu explicar de novo, que eu não me importo, não. A gente tem que fazer o negócio fluir, né? Tá ok, então. Então, a Histosomose mansônica é uma doença infecciosa parasitária provocada por vermes do gênero Schistosoma, que vive na corrente sanguínea do hospedeiro definitivo, que no caso é do homem, né? Inicialmente assintomático e que pode evoluir até formas clínicas extremamente graves. Ele vai ser também conhecida como cistose, cistosa, cistossomose, doença dos caramujos, barriga d'água e doença de Mansell-Pirajá da Silva. Olha aí, muitos nomes, né? Aí tem vários nomes. Isso depende da região, tem uma série de diferenças aí, tá? Pessoal, tem que guardar todos esses nomes? Não, gente, precisa guardar todos esses nomes. Só para vocês terem uma noção que dependendo da região, ele vai ter um nome. Mas esse aqui é o nome, é o nome comum, tá? Que todo mundo fala, não é o nome científico. O nome científico desse eu minto é Cistossoma mansoni. Ok, pessoal?
Ok, professor. Então, ó, instituição maçônica, o homem é o principal reservatório e é o hospedeiro definitivo. O hospedeiro intermediário são os caramujos de água doce da família Plasnobidae. A transmissão da doença depende da existência também do caramujo, Biofilária. Principais caramujos que são hospedeiros intermediários são Biofilária glabrata, Biofilária stramínea e Biofilária tenagófila. Ok? Reparem que todos os caramujos são Biofilária, certo? Ou não? Certo. Então, todos eles são do gênero Biofilária. Beleza? Então, gente, olha aí, ó. No ciclo da doença estão envolvidos dois hospedeiros, um definitivo, que no caso é o ser humano, e outro intermediário, que é o caramujo. O homem é o principal hospedeiro definitivo, e é nele que o parasita apresenta forma adulta. Reproduz sexualmente e por meio da eliminação dos ovos do Schistosoma monzoni no ambiente, pelas fezes, ocasionando a contaminação das coleções hídricas, certo? Aqui está a imagem de um indivíduo normal e um indivíduo contaminado com Schistosoma monzoni. Olha o tamanho do fígado dele. Do fígado, né? Baço. Aumentaram muito de tamanho, certo? Primatas como marsupiais como gambá, ruminantes, roedores, lagomorfos como os lebres e coelhos são considerados hospedeiros permissivos ou reservatórios. Porém, não está clara a participação dele no ciclo de transmissão. Ok, gente? Ok. Então, Ok. aí, o hospedeiro intermediário, vou falar um pouquinho sobre ele, no ciclo biológico do Schistosoma monzoni, depende da presença do caramujo no ambiente. Os caramujos gastrópodes aquáticos, pertencentes à família Parnobidae e gênero Biofilaria. São os organismos que possibilitam a reprodução assexuada do eumito, certo? E os parnobídeos são caramujos pulmonados e hermafroditas que habitam coleções de água doce com pouca correnteza ou água parada, ok? Então, no Brasil, as espécies Biofilaria glabrata, Biofilaria stramínea e Biofilaria tenagófila estão envolvidas na disseminação da Myxoptomose. Há registros da distribuição geográfica das principais espécies em 24 estados, localizados principalmente nas regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Ok, gente? Ok, professor. Alguma pergunta até aqui? Ou querem acrescentar alguma coisa? Querem contar alguma coisa? Falam para mim. Não, professor. Então tá. Então vamos continuando. O agente etiológico da esquistossomose é o eumito Schistosoma monzoni, pertence à classe Trematoda, família Cistomatidae e gênero Schistosoma. Tá? São vermes digenéticos, delgados, de coloração branca e sexos separados. Eu tenho características dessa família onde a fêmea adulta é mais alongada e encontra-se alojada em uma fenda no corpo do macho, denominado canal ginicófero. Ela vai estar ligada ao macho nesse canal ginicófero e aí eles vão copular para poder liberar ovos, ok? Para esses ovos serem eliminados nas fezes. Eles ficam lá no intestino, o macho e a fêmea, juntinhos assim, copulando frequentemente e liberando os ovos no ambiente. Certo, gente? Até aqui, como é que tá indo? Tudo certo, professor. Tá indo. Ok. O macho mede cerca de 1 centímetro, tem cor esbranquiçada, com tegumento coberto de minúsculas projeções, apresenta o corpo dividido em duas porções, anterior, na qual encontramos a ventosa oral, e a ventosa ventral, né? E a posterior, que se inicia logo após a minha ventosa ventral. Tá?
Ok? Vou mostrar a imagem do macho aqui também. Olha aí, ó. Olha o canal Ginicóptero. Esse aqui, ó. Tá vendo essa abertura aqui, gente? O mouse tá passando? Esse é o canal Ginicóptero. Certo? Que é nada mais do que as dobras nas laterais do corpo, sentido longitudinal, para albergar a fêmea e fecundá-la. O que seria albergar? A fêmea vai ficar ali, né? Vai meio que morar, entre aspas, morar aqui. E ela vai copulando com o macho e vai liberando os ovos. Ok, gente? Ok? Sim ou não? Ok, professor. Tá. A fêmea mede cerca de um e meio. Tem a cor mais escura devido ao seco com sangue semi-digerido, com um tegumento liso. Podemos encontrar na metade anterior a ventosa oral e o acetábulo. Logo depois, a vulva e o útero, e na metade posterior encontramos as glândulas vitelogênicas e o seco. Ok, gente? Ai, ai. Pessoal, eu não vou entrar em detalhes com vocês na prova sobre a morfologia tanto assim do euminto ou do protozoário, não, tá? Estou comentando para vocês terem uma noção como é que é. Olha como é que é a diferença entre a fêmea, que era mais alongada e mais fina, e o macho, certo? Macho, fêmea, ok ou não? Ok, professor. E o ovo? Gente, o ovo do Cystosoma mansoni, ele é bem característico. Se aparecer esse camaradinho aqui no exame de indivíduo, já sabe que ele está contaminado com o Cystosoma mansoni. Ó, o ovo tem formato oval e na parte mais larga apresenta um espículo voltado para trás. Isso aqui que é o espículo, parecendo o espinho de uma roseira, tá? Então, o que representa um ovo maduro é a presença de um miracídio formado, visível pela transparência da casca. É a forma usualmente encontrada nas fezes, tá, gente? Então, se a gente for fazer exame de fezes para diagnóstico de Cystosoma monsonia, o que que vai aparecer lá? O ovo, certo? Certo, gente? Alguma dúvida? Certo, professor. Certo, professor. Tá. Gente, após o ovo ser, vou colocar assim, não, um indivíduo contaminado pelo Cystosoma mansoni, acaba defecando lá perto de um lago, cai aquele ovo, tem contato com água doce, acaba eclodindo o minacídio daquele ovo, que é aí, ó, essa forma cilíndrica com células epidérmicas onde se implantam cílios que permitem movimentação no meio aquático. Então, o miracídio ele é ciliado, ok? E esse miracídio, gente, quando ele eclode do ovo, esse miracídio, ele vai procurar o caramujo biofilária e vai acabar penetrando nele, tá? Fica um tempo no caramujo sofrendo metamorfose, até que depois de um tempo ele sai nessa forma de cercária do caramujo. E essa forma aqui que é infectante para gente, que vai penetrar na pele. Ó, então, ó, cercária. Possui uma cauda bifurcada, duas ventosas. A ventosa oral apresenta glândulas de penetração. É essa etapa aqui da cercária que vai fazer mal para a gente. É ela que vai perfurar nossa pele. Se a gente estiver lá no lago, lá, né, se banhando, tal, se tiver o caramujo biofilária próximo, a gente pode ser contaminado pela cercária. Ok? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Ficou claro a questão da cercária? A cercária que vai penetrar na gente, vai perfurar nossa pele, quando a gente está dentro do lago lá nadando, pescando, alguma coisa assim. E é claro, aquela lá tá com infecção de protozoário,
Protozoário não, perdão, de protozoário. De euminto, tá? Do Schistosoma ansoni, ok? Só uma observação importante, gente. O maior horário que vai apresentar a maior quantidade de cercária próximos ali é meio-dia, que é o horário que está mais quente, está mais calor. Elas acabam ficando bem próximas aí de uma região para acabar invadindo um possível hospedeiro. Ok? Até aí, gente. Está fluindo ou não? Tá sim, professor. Ok, Pode então. repetir, professor, essa parte do horário mais quente, que eu não consegui entender direito? O sol, né? É, porque aí as cercárias elas ficam mais próximas ali, ficam mais aglomeradas. Assim que o indivíduo vai se banhar, elas atacam já para poder invadir para penetrar no nosso corpo. No horário de meio-dia, que o sol está muito forte, porque mais gente vão se banhar naquele horário porque está muito quente. Faz sentido o que eu estou falando ou não? Faz sim, professor. Agora que eu entendi que não deu para entender direito o que o senhor falou. Não, tranquilo, tem que perguntar mesmo, gente. Tem que perguntar mesmo. Tá bom? Então, gente, a gente tem aí, ó, Biofilaria glavata, Biofilaria teganófila, Biofilaria stramínea. Ok? Ok. Como é que se adquire? Os ovos eliminados pela urina e fezes dos homens contaminados evoluem para larvas na água. Estas se alojam e desenvolvem caramujos. Esses últimos liberam a larva adulta, que, ao permanecer na água, contaminam o homem. No sistema venoso humano, os parasitas se desenvolvem até atingir de 1 a 2 centímetros de comprimento, se reproduzem e eliminam os ovos, tá? Então, o desenvolvimento do parasita no homem leva aproximadamente 6 semanas, que é o período de incubação, quando atinge a forma adulta e reprodutora já no seu habitat final, o sistema nervoso. Perdão, o sistema venoso, estou falando do sangue, tá? A liberação de ovos pelo homem pode permanecer por muitos anos. Gente, ó, resumido, ó, aquilo que eu comentei com vocês, ó, vamos resumir aqui, ó. O indivíduo vai lá aqui, ó, defecou com ovo contaminado. Esse ovo contaminado entrou em contato com a água. Depois de cerca de 2 a 5 dias, eclode o miracídio. Esse miracídio ciliado, cerca de 1 a 2 dias, vai ficar vai penetrar no caramujo desse tempo. Caçar um caramujo vai penetrar. Depois de 15 dias que ele fica lá no caramujo, ele acaba liberando o quê? A cercária. Ok? Essa cercária, ela vai ficar o quê? Vai estar lá dentro d'água, dentro do lago. E ela vai caçar quem? Um hospedeiro definitivo para penetrar. Para penetrar e para invadir o corpo humano. Ok ou não? Então, ela só vai penetrar no homem nessa última forma, né? Se o Sim, indivíduo ficou lá na água e tiver alguém na água, esse ovo não tem como transmitir para o homem. Necessariamente precisa passar pelo caramujo. sim. Tem que passar por ele. Senão ele não vai deixar de ser meracídio. Tá ok. Ok? É obrigatório. Se falhar em alguma dessa etapa, ele não se completa o ciclo. Tá ok. Tá bom? E, professor, no caso de pessoas que comem, se alimentam de caramujo, porque eu lembro que antigamente o pessoal até fazia, né, aqueles coisinha para poder procriar esses bichos. Quem come eles também se infecta, né? Se eles estiverem infectados com os ovos. Não. Porque para a pessoa quando ser contaminada, o meracídio não causa efeito para a gente, não, gente. E o meracídio cai direto vai direto para o caramujo. Entendeu? Não tem como. Você vai matar o caramujo, ele vai morrer também, ó. Ele precisa do caramujo vivo para ele poder se transformar em cercária. Ok? Ou não? E é através da penetração, não é através da ingestão.
A ingestão pode eliminar ele, Tá ok. tá bom? Aí, gente, ó, transmissão. Tendo contato com a água onde tem caramujos contaminados, com larvas do verme Cistossoma mansoni, em banhos, lavagem de roupa, pesca, etc. Certo? Os caramujos são contaminados na água onde se despejam os esgotos, ou quando as fezes das pessoas são feitas próximos aos rios, riachos, represas ou lagos e são carregadas pelas chuvas e enxurradas. Ok? Então, os óvulos do verme Cistossoma mansoni saem junto com as fezes da pessoa doente. Então, quando já se transformou em cercária, esse aqui a forma de miracídio, e aqui é a forma de cercária. Aqui, ó. Quando cai na água, saem embriões, que são chamados de miracídios, de dentro dos ovos e entram no caramujo, onde crescem e viram larvas cercárias. Essas cercárias é que vai atacar a gente, é que vai penetrar na nossa pele. Ok ou não, gente? Ok, professor. Ué. Gente, desculpa, mas eu estou muito cansado. Acordei muito cedo hoje e hoje não consegui nem descansar, porque eu tive que segurar mais um tempo lá na faculdade. Aí eu cheguei, deve ter meia hora. Os ovos de Testosterona mansoni são eliminados pelas fezes do homem na água. Esses ovos, né, acabam eclodindo, liberando os miracídios, que vai infectar o hospedeiro intermediário, que é o caramujo. Aí, após de 4 a 6 semanas, elas vão abandonar o caramujo na forma de cercária e ficam livres nas águas naturais. O contato humano com a água contém cercárias, é a maneira pelo qual o indivíduo adquire a esquistossomose. Ok, gente? Ok, professor, mais uma perguntinha. Fica à vontade, vai Essas, lá. essas cercárias, por exemplo, elas Uhum, ficam livres ali na água até encontrar o hospedeiro definitivo, que é o humano, né? isso. Quanto tempo que ela sobrevive sem tá, sem ter penetrado? Por exemplo, ela não encontrou nenhum ser humano, ela continua, sobrevive até penetrar ou ela tem um tempo Não, de ela tem vida? um tempo, ela tem um tempo de vida, ela não sobrevive, ela tem um tempo, né? Não é assim, não vai ficar para sempre lá, não. Entendeu? Porque depende, vai depender do clima, vai depender, como é que tá o pH da água também. São uma série de fatores que vai é, dizer, né? Mas ela não vai ficar para sempre, não. Faz sentido? Sim, sim. Beleza? Geralmente, ela tem um, ela tem um tempo que ela dura ali, mas ela é bem resistentezinha também, né? Não dura pouco também assim, não. Mas dura mais de 2 semanas. Porque elas precisam se resistir mais tempo, né? Porque às vezes fica um tempão sem aparecer gente, né? Sim, sim. Beleza, gente? Tranquilo? Vocês verem, o negócio dura, hein? Pode durar, né? Mas na maioria dos casos, dependendo do clima, dura pouquíssimo tempo. Dura só 2 dias na maioria das vezes. 2 semanas, muito difícil. 2 semanas, muito difícil. Mas dura pouco tempo. Normalmente é só 2 dias. Na verdade, perdão, pessoal, não é que ela dura 2 semanas, né? Na verdade, o indivíduo, até falei errado, perdão, até para arrumar aqui. Na verdade, o indivíduo
que se curar, se cuidar, talvez fique mais ou menos em média de 2 semanas ou um pouquinho mais, a 4 semanas, por aí. Se não se cuidar, fica 20 anos eliminando. Mas se ele se cuidar, tratamento talvez chegue a ser mais ou menos umas 2 semanas. Vou corrigir o que eu falei, perdão. Mas a larva em si só dura 2 dias, tá? Ela morre rápido mesmo. Então, mas o Tá, ok, era problema isso que era a minha dúvida. Se ela entendeu? É só tempo que ela 2 conseguia dias. sobreviver sem penetrar no hospedeiro. Mas é só 2 dias mesmo. Essa questão das 2 semanas ou mais é a questão dela, no caso, para ela penetrar na pele depois de um tempo, já penetrado na pele, se a pessoa se medicar, tem todos os cuidados para eliminar ela. Pode ser, dependendo da situação, pode ser umas 2 semanas, geralmente é mais, tá, gente? 2 semanas ainda é meio pouco. O tratamento, às vezes, é um pouquinho mais longo, tá? Mas é 2 dias só, no máximo. Com todo esse contato. Ela não sobrevive muito tempo. Ok? Ok. Tá, gente? Vamos lá, então. Vamos. é, Mais alguma pergunta? A gente tirar dúvida agora? Não, não. Tranquilo? Gente, só uma pergunta para vocês. Vocês acham que todo lago vai ter os eumitos de extração amassônica? Não. O que eu preciso ter para ter essa euminte, para ter esse eumito aí? Quais são os fatores? Precisa ser água doce, né, professor? Isso, tá. Precisa ser água doce, isso. O que mais? Precisa ter o caramujo e precisa ter alguém defecando ali na beira. Ou seja, não ter saneamento básico e, ó, gente, só para corrigir, tem que ter o caramujo do gênero Biofilaria, ok? Tem que ser o Biofilaria, não é qualquer caramujo, não. Ok, gente? Ok. Tá, é bom. Isso, tá? Então, show. Então, olha aí, ó. Modo de transmissão. No homem, a penetração se dá através da pele da mucosa. Após a forma infectante, que no caso é quem? A cercária. Penetrar, o verme vai cair na corrente sanguínea, vai para os pulmões, passa para o coração, onde é lançado na corrente sanguínea arterial, indo se fixar no fígado, até se tornar adulto. Quando, enfim, ele migra para os vasos mesentéricos, que ficam na parede do intestino, ok? Quando eles ficam alojados já na forma adulta, tanto o macho quanto a fêmea iniciam a postura de ovos. Nesse momento, eles já estão juntos já, fazendo oba-oba lá, copulando. Aí começa a liberar os ovos. Então, expulsando as fezes, iniciando um novo ciclo de vida. Ok, gente? Ok. Resumindo, então cai na corrente sanguínea, vai para os pulmões, passa pelo coração, vai lá na corrente sanguínea arterial, vai para o fígado, onde vão se tornar adultos, se diferenciando em macho e fêmea, e lá no intestino, eles juntos vão começar a copular e começar a fazer postura de ovos. Aí que é o problema. Certo? Certo. Então, gente, ó, a transmissão da histosomose não ocorre por meio de contato direto de homem doente para homem suscetível. Também não ocorre uma autoinfecção, como no caso das estongiloidias e outras verminoses. Não. O homem infectado pode eliminar ovos viáveis de sistema a partir de 5 semanas após a infecção e por um período de 6 a 10 anos, podendo chegar até 20 anos, eliminando. Muito tempo, né? Quando aos hospedeiros intermediários, eles começam a eliminar cercária após 4 a 7 semanas de infecção por esses miracídeos, certo? Então, os caramujos infectados eliminam cercárias por toda a vida, que é aproximadamente um ano. Ou seja, o caramujo só vive um ano. Ou seja, o caramujo contaminado ele vai ficar liberando cercária direto, sua vida inteira.
Ok, gente? Tranquilo? Tranquilo, pessoal? Conseguiram acompanhar até aí ou não? Falam para mim. A transmissão não acontece de pessoa doente para pessoa doente, né, professor? Só Não, através. isso, só através desse ciclo. Preciso ter uma pessoa defecando, eu preciso ter o caramujo biofilária, eu preciso ter um lugar que seja de água parada ou muito fraca correnteza, certo? Situações para poder acontecer, certo, gente? Ou Certo, não? professor. Beleza? Tá? Não, de pessoa para pessoa não passa. Então, ó, durante as etapas do ciclo evolutivo do sistema moçônico, nos diferentes tecidos, o euminto passa por significantes alterações morfológicas e bioquímicas, que servem como escape contra o sistema imunológico do hospedeiro. Cada etapa desse processo suscita a ativação complexa de mecanismos imunológicos que apresentam esse euminto. É claro, né, gente? Tem que ter a proteção. Não é tão simples eliminar ele, não. Para deixar isso bem claro. Ok? Então, o ciclo de vida dele é dividido em duas fases. Tá? Uma temporária, que é a primeira fase. O ovo se encontra nas fezes de outra permanente da pessoa contaminada presente na água, que se transforma em larva aquática ciliada, denominado miracídio, que posteriormente se aloja no caramujo Panorbidio biofilaria, do gênero Biofilaria, até se modificar numa larva chamada de cercária. Ok? Depois disso, ela pode nadar livremente e se instalar na epiderme presente da água contaminada, ok? Vai se transformar no que chama em cistossomulas até chegar à corrente sanguínea, por onde são transportadas até o intestino e fígado, fixando-se por meio das suas ventosas e reproduzindo sexuadamente. Aproveitando a pergunta, gente, por que a gente é o hospedeiro definitivo e o caramujo é intermediário? O porquê disso? O intermediário, porque ele precisa passar por ali para se desenvolver, e o ser humano é onde ele consegue se reproduzir, não é isso? Não, na verdade, se reproduz nos dois, tanto no intermediário quanto no definitivo. Sabe o que vai fazer o diferenciar? É que no intermediário tem uma reprodução assexuada e no definitivo sexuada. Guardem isso, gente, que é importante o que eu falei agora. Nem que vocês anotem. Repetindo, é o hospedeiro definitivo onde ocorre a reprodução sexuada, encontro de gametas, masculino e feminino. Já, já quando eu tenho o ciclo reprodutivo assexuado, que não tem encontro de gametas, é meio que uma duplicação, a célula mãe é igualzinha à célula filha, perdão, a célula filha é igualzinha à célula mãe, é assexuado. Ok? Ou não? Faz sentido ou não, gente? Que eu falei agora. Sim, professor. Ok, então. Então, ó, se sua mansônia ao atingir a fase adulta do seu ciclo biológico, do sistema vascular do homem e de outros mamíferos, alcança as vias mesentéricas migrando contra a corrente circulatória. As fêmeas fazem a postura de ovos a nível da submucosa, onde maior parte ela ganha o meio externo. Então, da submucosa chega à luz intestinal,
por meio de quê? De reação inflamatória e a pressão dos ovos que são postos. Ok? Até aqui, gente. Está ok ou não? Tá ok, professor. Ok. Beleza, então. Então, aí, as enzimas proteolíticas são produzidas pelo miracídio, essas enzimas, gente, é que vai causar lesão nos tecidos, tá? Então, tem uma enzima aí, essas enzimas que vão causar lesão nos tecidos, que são produzidos por quem? Pelos miracídios, ok? Vai causar lesão aonde? No caramujo, ok? Lembra que a gente falou? Miracídio afeta quem? O ser humano ou o caramujo? O caramujo. Caramujo. O que vai afetar a gente é a cercária, certo? Então, aí tem adelgaçamento do vaso por causa da presença do casal em sua luz, ou seja, luz do intestino. Estou falando do casal de quê? Do casal de xistosoma sonho, ok? Perfuração da parede venular, auxiliada pela descamação epitelial, causada pela passagem do bolo fecal, porque vai tirando a camada, tá? Vai fazendo essa. Vai descamando o tecido epitelial, certo, gente? E os ovos que conseguirem chegar à luz intestinal vão para o exterior junto com o bolo fecal, alcançando a água, e os ovos liberam os miracídios, estimulado pelos seguintes fatores: temperaturas mais altas, luz intensa e oxigenação da água. Beleza? Beleza. Então, o miracídio vai entrar em contato com o molúsculo, o conteúdo da glândula de penetração vai ser descarregado e essas enzimas iniciam sua digestão dos tecidos. Lá no molúsculo, tá? Então, ó, o epitélio é ultrapassado e a larva se estabelece no tecido subcutâneo do caramujo. Em 2 dias, o miracídio se transforma em um saco com paredes cuticulares, contendo a geração de células germinativas ou reprodutivas, que vai receber o nome de esporocisto. Tá? Beleza? Ou seja, depois de 2 dias, vai ter transformação nesses sacos de paredes cuticulares, vai ter essa geração de células germinativas ou reprodutivas, que vai receber o nome de esporocisto. Beleza? Então, as células germinativas do esporocisto se multiplicam. Tá? Iniciando-se uma migração do esporocisto no molúsculo e a localização final na glândula digestiva. Ok, gente? Sim ou não? Pessoal, precisa entrar em detalhes disso? Ok. Nem tanto, tá, gente? Se pelo menos resumir no ciclo e vocês colocando no modo essencial, de modo geral, eu já vou aceitar. Certo? Certo, professor. Mas tem que colocar os pontos importantes, que vocês sabem quais são. Após atingido seu destino final, os esporocistos se transformam em cercárias ou então em grupos de esporocistos para dar origem a outras gerações. A migração de cercária faz pelos passos intracelulares e também pelo sistema venoso do caramujo. A passagem para o meio exterior processa-se pela formação de vesículas no epitélio do manto e pseudobranquio. Tá? Isso aqui eu estou falando do caramujo, tá, gente? Pseudobranquio é do caramujo. Beleza? Então, ó, a cercária livre na água são atraídas pelo hospedeiro e penetram na pele ativamente e perdem a cauda. Ou seja, elas são flageladas, isso de ser flageladas. Esse processo dura de 5 a 15 minutos. Ao penetrarem os vasos, são levados pelo sistema venoso até os pulmões. Que é isso que vai, pulmão, coração, todo aquele processo que a gente já comentou. Lá nos pulmões, eu botei via sanguínea, que vai levar os esquistossomos para o fígado, através da pequena circulação e, posteriormente, grande circulação.
ou via transtissular. Os esquistossomos perfurariam o parênquima pulmonar, atravessando a pleura e chegando à cavidade peritoneal, perfurando a cápsula e o parênquima hepático. Ou seja, resumindo, gente, depois que eu sair do pulmão, quem que eu vou atacar? O fígado. Ok ou não? Nessa via transtissular. Ok ou não, gente? Ficou claro até aqui? Ok. Professor, ok. Tá bom, então. Então, no parênquima, eu tenho aí porta hepático, os esquistossômulos se alimentam e transformam-se em machos e fêmeas. Daí vão migrar acasalados até a via mesentérica inferior, de onde farão a oviposição. Lá no intestino, né? Olha aí, ó. Nas fezes, o líquido contaminado libera ovos, esses ovos entram em contato com a água, vira miracídio, esses miracídios acabam penetrando no caramujo, biofilária. Dentro, quando entra no caramujo, o miracídio acaba, depois de um tempo, virando os porocistos, e depois de um tempo, ele se transforma na cercária e penetra da pele do indivíduo, contamina esse indivíduo, tá? Essas cercárias que acabam de invadir acabam perdendo a cauda e vão se transformar no chamado de esquistossomos, que vai cair na circulação sanguínea, vão migrar até o sistema porto-hepático, onde se transformam em adultos. Ou seja, lá no fígado, resumindo aqui no fígado, vão se tornar adultos e vão migrar para as veias mesentéricas, dos quais vão depositar os ovos, e esses alcançam a circulação do fígado até o intestino, sendo eliminados através das fezes os ovos, claro. Ok, gente? Ok. Tá. Isso aqui eu vou pular, porque a gente já comentou. Então, o que que o indivíduo sente, gente? Ó, no momento da contaminação, pode ocorrer uma reação do tipo alérgica na pele, como coceira e avermelhidão, desencadeado pela penetração do parasita, através de quê? Da penetração da cercária, né? Então, essa reação ocorre aproximadamente 24 horas, um dia após a contaminação. Depois de 4 a 8 semanas, surge o quadro de febre, calafrios, dor de cabeça, dor abdominal, inapetência, náuseas, vômitos e tosse seca. O médico, ao examinar o portador da parasitose nesta fase, pode encontrar o fígado e o baço inchado e íngua pelo corpo. Estes sinais e sintomas normalmente desaparecem em poucas semanas. Dependendo da quantidade de vermes, a pessoa pode se tornar portadora do parasita sem nenhum sintoma, ou, ao longo dos meses, apresentarem os sintomas de forma crônica da doença. Tá? Posso desencadear aí fadiga, dor abdominal, certo? Em cólica com diarreia intermitente ou desinteria. Outros sintomas decorrentes são obstrução das veias do baço e do fígado, com consequente aumento desses órgãos e desvio do fluxo sanguíneo, que pode causar desde órgãos, e pode causar aumento dos órgãos até desvio do fluxo do sangue, pode ocasionar desconforto ou dor no quadrante superior esquerdo do abdômen, certo? Beleza, gente? Sim. Olha aí, sintomas: ânsia de vômito, coceira e vermelhidão da pele, fraqueza, emagrecimento, diarreia, chamada barriga d'água, vômito com sangue pode causar até paralisia. Como é que a gente vai fazer o diagnóstico, gente? Como é que vai diagnosticar? Para diagnosticar a esquistossomose, a informação de que o suspeito deve estar infectado esteve em uma área onde há muitos casos da doença, ou seja, numa zona endêmica, e é muito importante que, além dos sintomas e sinais descritos acima,
faça o quê? Exame de fezes e urina com os ovos do parasita ou mesmo de pequenas amostras de tecido de algum órgão. Ou seja, com isso eu posso fazer uma biópsia, né? Biópsia da mucosa no final do intestino. São processos definitivos para eu poder fazer o diagnóstico. Mais recentemente, se dispõe de exames que detectam no sangue a presença de anticorpos contra o parasita, que são úteis naqueles casos de infecção leve ou sem sintomas. Ok? Ok. Então, olha aí, ó. Né, gente? Fazer uma anamnese para perguntar na zona endêmica onde que ele mora, é, a região, para saber se pode ser uma zona endêmica ou não, de esquistossomose. Sinais e sintomas vão estar de acordo. Claro que eu não posso usar sinais e sintomas, como eu sempre falo com vocês, eu tenho que usar todo o conjunto da obra. Laboratorial, para a histologia das fezes, de eu encontrar o ovo, né? Posso fazer urocultura, biópsia de mucosa intestinal ou imunofluorescência de pesquisa, tanto de IgA quanto de IgG. Certo? Gente, alguma pergunta? Não. Não, professor. Não. Tá. O tratamento, resumindo, é usar um antiparasitário chamado praziquantel, por exemplo, gente. Ok? Ok, gente, ou não? Usar um medicamento chamado praziquantel, que é um Ok. antieumíntico. Ok? E como é que se previne aí, ó? Pode tratar da doença de acometimento mundial e endêmico em diversos locais. Península Arábica, África, América do Sul, Caribe, certo? Então, os órgãos de saúde pública, como a Organização Mundial de Saúde, a OMS e o Ministério de Saúde, possuem programas próprios para controlar a doença. Basicamente, as estratégias para controle da doença baseiam-se em quê? Em identificação e tratamento de portadores, saneamento básico, que tem que ter, como eu falei com vocês, 99% das doenças de parasitoses vai ser eliminadas com saneamento básico, certo? Esgoto, tratamento de água, além de combate do molusco hospedeiro intermediário, que é o da biofilária, e, claro, educação e saúde, que é exatamente parecido com a educação ambiental que a gente falou na nossa aula antiga do primeiro período de saúde ambiental. Certo, gente? Vamos lá, gente. Ficou claro ou não ficou? Se quiser, eu volto, explico de novo, mudo, não tem problema. Sim. Tá. Em homenagem a vocês, cuidados de enfermagem. Deve ser planejado sistematicamente através da sistematização de assistência de enfermagem, a SAE. O método a ser utilizado para a sistematização da assistência é o processo de enfermagem, que é composto por 5 etapas interrelacionadas e interdependentes. 1. O histórico do enfermagem, a entrevista, anamnese, exame físico com o paciente. 2. Diagnóstico de enfermagem. 3. Planejamento da assistência de enfermagem, implementação da assistência de enfermagem e avaliação de enfermagem. Ok? Então, a SAI oferece assistência de enfermagem holística voltada para cada especificidade do indivíduo, utilizando taxonomias especiais para a realização do processo. Ok, gente? Ok. Então, vocês também fazem orientação para os pacientes, educação sanitária, necessidade de realizar exames periódicos para detecção precoce do Schistosoma mansoni, pode ocorrer uma hemorragia digestiva, controlar a pressão arterial, pressão venosa central, volume urinário e realizar lavagem gástrica e intestinal em casos mais graves, assistir edema, orientar pela dieta hipossódica e diminuição de ingestão hídrica, e realizar intervenções de enfermagem através usando um curativo oclusivo, tá? Ou encefalopatias
observar níveis de consciência e promover a segurança física também. Certo, gente? Alguma pergunta, gente? Alguma palavra? Ficou claro para todo mundo? Como é que tá? Ok? Alguma pergunta, gente? Fica com vergonha, não. Pode perguntar. Vamos lá. Não, professor. Não, não. Então tá. Vai ter pergunta, então vamos embora. Então, gente, isso aqui que eu achei interessante. No Brasil, terá vacina da esquistossomose. Primeira vacina contra a esquistossomose, doença que atinge 200 milhões de pessoas no mundo, deverá ser nacional. A empresa paulista Ouro Fino Agronegócio comprou a licença para produzir a imunização que foi desenvolvida por uma pesquisadora brasileira. De acordo com o diretor da companhia, Carlos Henrique, os testes em seres humanos começam ainda neste ano, e a vacina deve chegar no mercado em 2015. Os testes em animais tiveram índice de sucesso considerados bons. Em Camundongo, a taxa de imunização chegou a 70%. A técnica, assim como outras vacinas, usa um antígeno, substância que estimula a produção de anticorpos, para preparar o sistema imunológico do potencial hospedeiro contra um ataque do parasita, impedindo que ele se instale no organismo. No caso, é utilizado a chamada proteína SM14, obtida do Schistossoma monsanne, o verme causador da doença na América Latina e na África. Durante o processo de desenvolvimento da vacina, descobriu-se que a mesma técnica poderia ser usada para imunizar gado contra a fasciolose. Certo? Beleza, gente? No caso, conseguiu fazer a vacina, porque estava estimada para 2015, mas eu nunca ouvi falar que estava. Exatamente. Aí que eu vou passar o próximo slide agora. Babou, né? Porque não falou mais nada. Aí, olha só. A Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, concluirá nos próximos meses o processo de produção da vacina Sixtovac contra a esquistossomose, que deverá estar disponível para o Sistema Único de Saúde SUS no final de 2025. Esta é a primeira vacina do mundo contra essa doença parasitária que é considerada negligenciada. Então, em 2025, a Fiocruz está lançando para a gente a Sistovac. Show? E para finalizar, eu boto um mapinha mental para deixar vocês felizes. Gente, tranquilo ou não? Eu sei que é muita informação às vezes, mas pelo menos o geral vocês conseguiram pegar, fluiu ou não? Fala Não, para mim. tranquilo. Tô zoando, professor. Essa ainda está melhor do que as outras. Eu acredito, sim, que foi mais fácil entendimento do Hum, que as outras. sei. Mas é questão de nome, né? A dificuldade que vocês estão tendo é nos nomes, tenho certeza. Não é no ciclo em si, é nos nomes, né? Não é isso? Nos nomes, no ciclo. O Ah, ciclo mas das é outras com tempo, é com são tempo. muito Vocês têm que coisas. treinar, não tem jeito. Por isso que eu deixei o mapa mental, para dar uma facilitada na vida. Beleza? Então vamos lá, gente. Para a gente fechar, Denise Cicercose. Taxonomia: reino, animalia, filo, Plastominthus, classe, cestodos, família, Taenidae, gênero, Taenia, espécie, Taenia solium ou Taenia saginata. Ok? Gente, só um minutinho que eu vou pegar uma água para mim e já volto, tá? Só um minutinho.
Pronto. Vamos voltar aqui, então. Então, gente, ó, eu tenho aqui, ó, introdução, tenis. A cistocercose já é descrita já no meu século XVI, desconhecida até metade do século XIX. Eu tenho duas espécies que afetam o homem: a Tênia solium, que vem do suíno como hospedeiro intermediário, e a Tênia saginata do bovino, certo? Então, estima-se que 50 milhões de infectados e 50 mil mortes a cada ano. Ela é endêmica no Brasil. Maior ocorrência, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Por quê? Onde tem maior criação de quê? De bovino e suíno. Ok ou não? Ok. Ok. Certo. Então, morfologia, corpo achatado em forma de fita. O corpo é dividido em escólex, colo e estróbilo, tá? Escólex é a cabeça, o colo é a região do corpo e estróbilo é o final dele. Quer ver? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu passar aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó. Escólex, cabeça diminuta em formato de botão, apresentando ganchos. Ganchos, no caso da Tênia solium, tá? Porque a saginata do boi não tem ganchos, somente a solium, que é do porco, tá? E pode ir ou barra ou ventosa para minha fixação. O colo corresponde ao pescoço curto e o corpo dela, ou estróbilo, consiste em uma série de anéis ou segmentos. Não tem sistema digestivo. Ok, gente? Sim ou não? Sim. Beleza. Pessoal, alguma pergunta até aí? Não. Até aqui tranquilo? Escólex, colo e corpo, que é chamado de estróbilo. Olha aí, então, ó, Tênia solium e Tênia saginata. Olha aí, ó. Eu não falei para vocês que na sólia tinha um acúlio? Ó, o acúliozinho aqui, ó. Essa daqui chega mais ou menos aos 15, 14 metros. Essa aqui, 12, por aí. Ela é o dobro desse tamanho dessa daqui. Só que essa daqui é muito pior do que essa, porque essa aqui causa muito lesão piores por conta do acúlio. Ok? Isso aqui fica no nosso intestino, tá? Chega a 15 metros, 16 metros. Esse aqui, ó. Claro que é enrolado e ela é fina. E aqui chega a uns 6 metros, mais ou menos, 7, 8, por aí. Bem grande, né? Porém, ela fica toda encolhida porque ela fica toda enrolada. Ok, gente? Ok. Então, as duas espécies, eu tenho a saginata e a solium. Reparem que ambas têm ventosas, porém, somente a solium tem os ganchos, que eu comentei com vocês, certo? Então, ó, a solium é um cestódio causador de teníase. O adulto possui, além das ventosas, ganchos do escólex na cabeça, né? Olha aqui, ó, o gancho aqui e o gancho aqui. Possui mais de 1,5 metro de comprimento, podendo atingir de 5 a 6 metros. Pode passar um pouquinho, como eu falei, né? Mas é bem grande, né? De 5 a 6 metros já é bem grande. Pode chegar a 6, 7, enfim. Bem grande. Então, a teníase, ela acaba eliminando as chamadas proglótides nas fezes da pessoa contaminada, cada uma possuindo centenas de ovos. O hospedeiro intermediário, que é o porco ou o próprio homem, pode acontecer do homem virar hospedeiro intermediário também, ele ingere os ovos e desenvolve os chamados cistos nos seus tecidos, principalmente muscular. Isso no porco ou na vaca, tá? Aí depois o homem ingere essa carne contaminada e mal cozida, levando ao desenvolvimento da tênia adulta no intestino. O período pré-latente é de 67 dias. Ok? Até aqui, como é que tá? Ok. Tá? Qualquer pergunta vocês falam. Não entenderam, vocês falam. Beleza? Quer que explique de novo, não tem problema, mas me fala. Olha aí, ó. Isso aqui é uma progote, gente. Ela vai eliminar. Por isso que ela tem vários segmentos, vocês vão ver na imagem. A teníase, então, é uma parasitose intestinal decorrente da ingestão de cistos féricos.
O verme adulto no intestino humano provoca o aumento da motilidade intestinal, inflamação crônica e eosinofílica. Eu tenho um aumento de eosinófilo, uma resposta imune, quando a gente está infectado, por exemplo, pela TEM. Ok? Proglote vai ser eliminada a proglote grávida, que eu vou liberar vários ovos quando eu for liberar essa proglote também. Isso aqui, gente, só para vocês terem noção, eu tenho aqui os ovos da tênia sólida, mais arredondado, tá vendo? 2 são da sólida, mais arredondado. Olha aqui, ó. Olha a diferença que eu tenho. Olha essa ginata como é que é mais oval, um pouquinho mais oval. Tá vendo? Essa é a diferença. Olha aqui a comparação. Beleza, gente? Beleza. Isso aí é bom vocês treinarem o formato do ovo, tal, diferenciar, né? Então, a gente tem a questão dos proglotes. A gente vai dar um proglote imatura até uma proglote grávida, que é a última etapa, que é onde ela que vai ser perdida para dar origem a novos cistos. Olha aqui, ó. Esses aqui são os ramos que ela vai ter. Só para deixar isso claro, gente, a tênia é chamada solitária não é à toa, porque ela sozinha produz gameta masculino e gameta feminino. Ok ou não? Ok. Tá. E a cisticercose? É uma doença parasitária adquirida através da ingestão de alimentos contaminados com os ovos de tênia sólida. Os sintomas dessa doença podem ocorrer meses ou até mesmo anos depois de ter sido consumido tais alimentos. Dentre eles, podemos citar dores de cabeça frequentes, convulsões, transtornos de visão, vômitos, infecção na coluna, demência e perda de consciência. A maioria das pessoas com cisticercose nos músculos não apresentam sintomas, mas algumas podem apresentar. Certo? Então, olha aí, ó, a cisticercose se constitui no desenvolvimento de cistos certos do tecido humano, decorrente da ingestão acidental dos ovos de tênia. Ocorre em locais diversos do organismo, principalmente no cérebro. Aí eu chamo de neurocisticercose. Pode cair nos olhos, no músculo e no fígado do ser humano. Aí que tá o problema, gente. Se for para o intestino, geral adulto, não é o problema. O problema é se foge da área dela. Não finaliza no intestino. Esse que é o BO. Então, manifestando-se por convulsões, perda da acuidade visual, psicoses, fadiga e cãibras. O diagnóstico é feito por métodos de imagem e sorologia. Ok? Alguma pergunta em relação a alguma palavra, algum contexto? Como é que nós Boa. estamos? Ok? Tá. Então, aí, ó, cercose, a causa vai ser, como eu tinha contado com vocês, é o estado larvário da tênia, seja sólio ou saginata, mas é mais comum a sólio. Epidemiologia, maior prevalência da tênia sólio para cisticercose. Sintomas em áreas não vitais é assintomáticos, em áreas vitais se torna sintomático. Ok? Ok, gente? Alguma pergunta? Não. Tá. Então, eu tenho aqui plateumintos, cistocercos, tá? Eu vou apresentar aqui, ó. Isso aqui, gente, é tudo cisticerco. Estão vendo essas bolinhas aqui? Isso aqui, onde estou apontando com o mouse? Olha aí, ó. Tudo cisticerco. Olha aqui, ó. Cisticerco aqui dentro. Cisticerco, ó. 1, 2, 3 aqui. Tá vendo? Tudo isso é cisticerco. Certo? Conseguiram ver ou não, gente? Aí, pessoal, falou para mim, vocês conseguiram ver ou não? Sim, professor.
Beleza, então. Então vamos continuar. Alguma pergunta? Até aí, tá tranquilo por enquanto? Vamos lá, então. Sintomas eu tenho aí: dor abdominal, sensação de fome, perda de força física, que eu chamo de astenia, náuseas e diarreia. Ok? São os quadros apresentados pelo indivíduo contaminado. Olha aí, olha só que interessante, gente, ó. Sintomas da tenise: aumento ou perda de apetite, cisticerco, dores de cabeça. Sintomas: profilaxia da tenise, não comer carne mal passada, cisticercose, educação sanitária. Tratamento: tenise, uso de vermicidas, cisticercose, uso de vermicidas. Sintomas da tenise também, né? Desconforto intestinal, da cisticercose, vômito. Profilaxia, fiscalização de carnes e derivados. Cisticercose, lavar as mãos. Tratamento, né? Aqui, ó. Uso de drogas alternativas e cisticercose, uso de drogas alternativas. Pode ocasionar uma diarreia que vai impactar com dificuldade para andar, saneamento básico, profilaxia e cisticercose, também saneamento básico, tratamento, remédios populares e, no caso da profilaxia, perdão, no caso do tratamento da cisticercose, é removido através de cirurgia, ok? Dependendo onde causou impacto, onde vai estar a presença do cisticerco, ok? Do cisticerco, tá? Então, vamos lá, sintomas: enjoo, convulsão, profilaxia, vermifugação de rebanhos também ajuda a manter a saúde dos animais. Pode causar irritação, dores de cabeça, fadiga, epilepsia, insônia e edemas. Ok, gente? Alguma pergunta em relação a essa tabela? Não, professor. Tá. Então, gente, um homem é hospedeiro definitivo da tênia sóleo ou a tênia saginata pela ingestão de carne crua ou mal passada contaminada, desencadeando a patologia conhecida como teníase. Isso aí já ficou claro, né? Então, ó, o homem funciona como hospedeiro intermediário também, ingerindo água ou alimentos contaminados com ovos do parasita, devido à contaminação fecal desencadeada a patologia conhecida como cisticercose. Ok ou não? Pessoal, como é que eu vou diferenciar de ser uma cisticercose de uma contaminação pela tênia? Se a gente não ingere o cisticerco. Ok, gente? Fala para mim, qual que é a diferença? Ó, vamos lá, ó. Um vai estar lá no músculo de onde? Do bovino ou do suíno, certo? Ou não? Da carne crua, não é isso? Certo. Certo? E o outro vai ser devido ao quê? Contaminação fecal, ou seja, vai estar nas fezes, gente. Não vai ser ingerindo na carne, vai ser o contato que eu vou ter. Aquelas fezes pode contaminar uma água, pode contaminar é, outros alimentos, ok? Não é através da carne diretamente. Certo ou errado? Certo? Por a dúvida, né? Então, gente, olha só. É, O cisticerco, quando ele é engolido pela carne, está na musculatura do animal, vai
tem chance de desenvolver o quê? Melhor o quê? A tênia. Agora, quando eu faço por outros meios, igual aí, ingerindo na água, de alimentos contaminados com os ovos, eu posso desencadear o quê? A cisticercose. Beleza? Ou não? Olha o tamanho, a gente consegue enxergar, tá? O cisto. Olha aqui, ó. Não é tão pequeno, não. Beleza ou não? Querem que eu explique melhor? Eu explico, mas eu preciso saber. Vamos lá, gente. Fala para mim, por favor. Eu quero saber se vocês ficou claro ou não ficou claro. Ficou sim, professor. Ficou claro, então? Certeza que eu posso continuar? Sim. Beleza, então vamos continuar. Vamos lá. Então, ó, a tênia saginata não transmite ao homem a cistercose, uma infecção muito rara. Na verdade, é muito rara. Mais comum é sólido, ok? Do porco. No caso da cisticercose. Os animais não desenvolvem a teníase, cuidado com isso, tá? Esses são acometidos pela cisticercose, conhecida popularmente como canjiquinha, porque parece uma canjiquinha mesmo. Lembrando que os animais são hospedeiros intermediários. Mas nós podemos também ser hospedeiros intermediários. Lembra que eu acabei de falar? Quando a gente acaba, o cisticerco acaba caindo em regiões que ele não se desenvolve e com isso nós tornamos um hospedeiro intermediário. Ok? Alguma pergunta? Ok, professor. Ponto foi bom. Ó, o paciente infectado, então, com a forma adulta da tênia funciona como um agente disseminador, libertando abundante quantidade de ovos nas fezes. Tá? O homem é o único hospedeiro definitivo da forma adulta da tênia sólida saginata. O suíno e bovino são hospedeiros intermediários, por apresentarem a forma larvária nos seus tecidos. Ok ou não até aqui? Sim, professor. Tá, beleza. Então, o ciclo da tênia, ó, o indivíduo contaminado acaba liberando as fezes contaminadas. Pode acontecer de um bovino e suíno comer, porque está perto dos alimentos deles, no lugar que não tem higienização. Eles comem e acaba que essa larva que desce no intestino desses animais acaba migrando para a musculatura. Ficam próximos aí na corrente sanguínea. Aí a gente vai acabar eliminando eles, se alimentando da carne deles, lá da musculatura. Aí a gente come carne crua, com o cisto seco, é contaminado, certo? Ingere com carne crua mal cozida e acaba que eles vão se desenvolvendo, eles acabam caindo e acabam se desenvolvendo em adulto lá no intestino delgado. Ok, gente? E acontece o ciclo novamente. Esse ciclo é bem tranquilo, bem básico. Alguma pergunta? Não, professor, tudo certo. Esse aqui é mais tranquilo, né? Pelo menos é o que eu acho, né? Então tá, tudo certo, então tá. Então, pessoal, aí, ó, ciclo biológico, ó. Eu tenho aí proglotes com 30, 40 mil até 80 mil ovos. Esses ovos com embrião chamado de oncosfera, eu tenho 3 pares acúleos ingeridos, tá? Pelo hospedeiro intermediário. Aí, ó, partes dele permanecem viáveis por até 1 ano na dissecação. A dissecação mata os ovos. No estômago do suíno, a oncosfera resiste
suco gástrico graças à casca estriada da ação da pepsina, tá? Então, a casca fragmenta-se no suco intestinal com a ação das sóis biliares, a oncosfera migra até os capilares, vai se instalar nos músculos desse porco ou da vaca, certo? Instala-se nos músculos sublinguais do suíno ou bovino e o músculo diafragmático do cérebro. Pode acontecer também. Então, aí eu vou liberar o quê? Cisticerco celulose, e sobrevive cerca de 2 anos. E eu posso obter ele o quê? Ingestão de carne mal passada ou mal cozida. Certo ou não? Certo. E a transmissão? A teníase ocorre devido à ingestão de carne suína ou bovina que não tem devidos cuidados de preparo, como congelamento e cozimento. E contaminado com cisticerco, os ovos da tênia, dependendo da espécie. Ou pode ser sólio, ou pode ser saginata. Vai depender de quê? Se é bovino ou suíno. Ok? Então, gente, ó, eu tenho aqui autoinfecção externa da teníase. O indivíduo não lava a mão e acaba enfiando na boca, se alimentando, metendo a mão lá. Autoinfecção interna. No caso, é muito fácil beber, porque o bebê meio que vomita e engole novamente. Ou seja, se autocontaminar de novo. Ele ia vomitar, mas engole de novo. E a infecção é você sair meter a mão contaminado e não lavar a mão, não tomar os devidos cuidados em tudo. Aí você acaba contaminando tudo à sua volta. Ok ou não? Ok ou não, gente? Falam para mim. Ficou claro o que é autoinfecção externa, autoinfecção interna e autoinfecção? Ficou assim, ficou claro. Ok, então. Beleza. Então, a minha patogenia, eu tenho causam fenômenos tóxico-alérgicos pelas substâncias excretadas, provocam hemorragia através da fixação na mucosa, com isso destroem o epitélio e produzem uma inflamação também. Competem com o hospedeiro pelo suprimento nutricional. Isso é lesão que quem? Que a forma adulta da tênia, somente da sólio, causa no nosso corpo. Ok? Alguma pergunta até aqui? Não, não. Tá. Como o médico vai diagnosticar teníase, gente? Tende a ser basicamente clínico. Diante dos sintomas que são notáveis e bem específicos, as pessoas logo procuram um auxílio médico. Através de uma conversa com o paciente e de análise de sintomas, o profissional começa a suspeitar da doença. Ok? O exame de fezes é o mais indicado nesses casos. Após a coleta, o recipiente deve ser levado para análise em laboratório. O especialista irá buscar nas fezes a presença de proglótides, através da tamização do bolo fecal ou a presença de ovos, através de métodos mais comuns. Também pode realizar testes sorológicos ou buscar por antígenos. Geralmente, esse procedimento costuma dar resultado favorável e logo se obtém a certeza de se é ou não um caso de teníase. Beleza? Após a confirmação, deve-se dar início imediato ao tratamento para que as complicações não se tornem mais graves e para que não restem sequelas. Ok, gente? Até aqui tranquilo ou não? Ok. Tá. Diagnóstico laboratorial, exame de fezes, ou vou visualizar uma proglote, ou vou visualizar os ovos da tênia sólio-soginata. Pode-se também realizar pesquisa de ovos na pele, com a técnica de fita adesiva na região periana. Também funciona, né? Certo? Até aqui, tranquilo no diagnóstico laboratorial, gente? Tranquilo, professor. Tranquilo, pessoal? Ó, a aula tá gravada, hein?
Depois não quero ouvir reclamação, não, gente. Tá bom? Eu tô fluindo na aula, sim, mas eu tô preocupado, porque algumas vezes as pessoas falam, tal, mas eu tô preocupado. Vocês realmente estão entendendo? Porque a aula remota tem esse problema, né? Eu não consigo olhar para a cara de vocês para saber se o negócio está indo ou não está, né? Vocês estão dizendo, eu tô confiando, hein? Olha lá, hein, gente, não me enganam, não, hein? Então, vamos lá. Diagnóstico e tratamento. Eu posso utilizar de raio-x, visualização de cisto nos olhos, tomografia computadorizada, exame por radioisótopos, também uma ultrassonografia para averiguar os que? Os ovos ou, geralmente, os cistos, né, no caso. E o tratamento eu vou usar dois medicamentos, como praziquantel e albendazol, ok? Ok. Como eu falei com vocês também, posso, de novo, praziquantel, mas também posso usar também a nicosamida. Todos eles são anti-eumínticos. O que seria anti-eumínticos? Elimina eumíntico, ok? E o popular também é usar semente de abóbora, 300 gramas em água ou leite. E sentar-se na bacia com água morna e com isso eu vou eliminar a tênia. No caso da minha neurocisticercose, ou através de medicamento ou através cirúrgico. O uso aí de medicamentos do praziquantel ou albendazol, eu tenho cerca de 28 dias. Posso gerar o quê? Uma corticoide ou uso de anticonvulsivos, caso a pessoa, dependendo do nível de contaminação de cistos cercos presentes no cérebro do indivíduo. Ok? E o mapa mental, pessoal, para dar uma luz para vocês. Certo ou não? Ok, gente? Alguma pergunta que eu possa esclarecer, que ficou alguma dúvida? Professor, Oi, pode falar. é só uma para confirmar. O laboratório do senhor vai ser semana que vem, certo? Certo, isso. E deixa eu te fazer uma outra perguntinha. O seu estudo dirigido só vai ser aquelas questões mesmo, das questões? Não vai entrar essa matéria? Não, vai entrar, ué, porque tem questão disso aqui também. Ah, então tá bom, então. Aí depois Vai o senhor vai mandar. entrar, vai entrar. Não, aqui essa matéria cai na prova, inclusive a de semana que vem também. Então dá uma olhadinha nisso aqui também, gente. Eu botei 10 lá, mas é aquela história que eu comentei com vocês. É mais ou menos a ideia de como vocês perguntas. Geralmente, como eu falei com vocês, a importância do ciclo, né? É, conhecer profilaxia, tratamento, né? É o geral que tem importância. Certo, gente? Ou não? Tá bom, professor, obrigada. Não, nada. Beleza? Tá bom? Mas aí o bom que é assim, né? Eu dei 10 questões. Pode ser que as 10 questões caiam na prova. Teoricamente, faltaria 4. Certo? Sim, professor, e eu vou ser bem honesta com o senhor. O fato Hum. da online e ter bastante conteúdo, eu aprendo mais quando eu faço o estudo dirigido, que aí eu copio, eu leio. Por isso que eu perguntei ao senhor, porque fica mais fácil para mim entender. Então, mas é que eu comentei com vocês. O estudo dirigido, a prova vai ser baseado em estudo dirigido. Claro que não vai ter todas as questões.
mas vamos dizer que a maioria está lá, tá? Vai ser nessa pegada. Geralmente eu falo o quê? De um modo geral, a transmissão, o ciclo, o diagnóstico, a profilaxia. É isso que eu cobro, tá? Eu não entro em sintomas, eu não pego sintomas porque sintoma é tudo parecido. Eu não, entendeu? O importante para a gente é o quê? O ciclo, né? O diagnóstico, aí a prevenção e o tratamento, claro. Ok? Ficou claro o que eu falei, gente? Ficou ou não, gente? Ficou sim, professor. Ok, então. Beleza, beleza. Gente, mas eu vou botar uns vídeos para vocês também, tá? Para ajudar também no estudo. Ok? Para a gente fechar, deixa eu passar um videozinho aqui. Não tão longo, só para a gente poder fechar a aula. Depois eu vou postar para vocês os vídeos também, né? Desenvolver habilidades também interpessoais que não deixam de ser importantes, empatia. Pessoal, de todas as dietas que eu conheço, sem sombra de dúvidas, essa é a mais bizarra. Mulher segue dieta e come solitária para emagrecer. Essa mulher não manja dos Paranauê. Vamos estudar o ciclo desta magnífica e surpreendente parasitose. Fala, gurizada, tudo certinho? Vamos estudar uma parasitose que é fantástica, que é a teníase e a cisticercose. Repara bem, são duas doenças diferentes, só que são causadas pelo mesmo parasita. A única diferença é que quando você tem teníase, você está abrigando o verme adulto. E quando você tem cisticercose, você está abrigando as larvas deste verme pelo teu corpo. Para de falar coisa nojenta, me explica logo o que tem que saber. Muito bem, e o que você tem que saber sobre essa magnífica parasitose? Primeiro, é um verme plateuminto, então é aquele verme com corpo achatadinho. Ele pode chegar até 6 metros de comprimento quando estiver na forma adulta, aí dentro do teu intestino delgado. O nome popular deste verme é solitária porque é difícil ter duas solitárias dentro do intestino delgado. Aí você deve se perguntar, Tá, e aí? Se ela vive sozinha, como é que ela se multiplica? Como é que ela se reproduz? É que ela é hermafrodita. Então ela tem o sexo masculino e tem o sexo feminino. Então ela mesma faz uns paranauê ali e faz então a fecundação, formando ovos que saem com teu sorete para o meio ambiente para infectar outros hospedeiros. E uma solitária, uma tênia adulta, pode viver muitos meses no teu intestino. Tem gente que até se acostuma e dá nome lá para tênia, né? Chama lá, ela pode ser de tia Teteca, de dona Bilu, seja lá o que for. Tem gente louca nesse mundo, a gente não pode duvidar disso. E um aspecto muito importante da tênia é que ela tem mais de um hospedeiro.
Ou seja, ela tem o hospedeiro intermediário e tem o hospedeiro definitivo. Então a gente diz que a tênia é heteroxênico, o ciclo dela é heteroxênico. Guarde esta palavrinha. O hospedeiro definitivo será sempre aquele que abriga o verme adulto. E o hospedeiro intermediário é aquele que abriga o verme na forma larval. E lembra o que eu disse agora há pouco. Nós podemos ter a teníase, mas também podemos ter a cisticercose. A teníase é o verme adulto e a cisticercose é o verme na forma larval. Então, o ser humano ele pode ser tanto o hospedeiro definitivo da tênia quanto o hospedeiro intermediário. Mas agora vem algo muito importante. Existem duas espécies de tênia, a tênia saginata e a tênia solium. Somente a tênia solium pode te causar cisticercose. A tênia saginata não causa cisticercose no homem. E uma diferença muito importante entre a tênia saginata e a tênia solium é qual... Pessoal, só uma correção que ele está falando aqui, tá? A saginata também pode causar no homem, só que é mais raro, não é tão comum, ok? Correção que ele falou, tá bom? Para deixar alerta. Hospedeiro intermediário que elas têm. Enquanto que na tênia saginata o hospedeiro intermediário é a vaca, na tênia solium o hospedeiro intermediário é o porco. E eu vou te passar um macete para você saber essa diferença. Falou em tênia saginata, lembre-se de nata. A nata vem do leite. Quem dá o leite é a vaca. Ainda outro macete muito fácil para você entender que a tênia saginata, quem é o hospedeiro intermediário é a vaca, é que o sa começa com SA e a vaca começa com VA. Enquanto que a tênia solium tem SO e o porco tem PO. Então, com esse macete você não esquece mais. E como é que eu pego cisticercose? Como é que eu pego cisticercose? Se você comer carne e essa carne tiver as larvas da tênia, os cisticercos da tênia, você vai adquirir a tênia adulta. Mas se você ingerir os ovos da tênia solium, ovos esses que saem com as fezes de uma pessoa infestada por este parasita, você vai adquirir a cisticercose. Agora eu vou lançar aí na tela um esqueminha daqueles bem didático para você enxergar de forma bem clara o ciclo e também a forma destes parasitas. Então aí está o esquema. Aqui à esquerda eu coloquei a classificação taxonômica das tênias, se você tiver interesse. E aqui está a forma geral deste verme, né, que é um verme bastante comprido, e tem a cabeça, então a parte mais fina é a cabeça, segue o colo e o estróbilo, que é formado por essas proglotes. Quando elas estão maduras e grávidas, repletas de ovos, elas são liberadas e saem com as fezes. Aqui está um esquema então da tênia solium e da tênia saginata. Repara que a solium tem estes espinhos, estes acúlios, enquanto que a tênia saginata não tem. E aqui está o ciclo das tênias. Lembrando, o hospedeiro definitivo é o homem e junto com as fezes sai tanto as proglotes cheias de ovos ou sai os ovos já com elas tendo sido rompidas no intestino. O porco ou a vaca se alimentando. Lembrando, se é o porco é a tênia solium, se a vaca é a tênia saginata, eles acabam adquirindo o verme na forma larval, que é o que a gente chama de cisticerco. Essa larva vai se instalar, pode se instalar também no cérebro desses animais, mas se instalar no músculo e a gente se alimentar desse músculo, que é a carne, a gente adquire novamente o verme adulto e dá sequência ao ciclo. E aqui está a cisticercose, repara bem. Para você pegar a cisticercose, você tem que fazer parte como se fosse um hospedeiro intermediário, ou seja, você tem que se alimentar dos ovos somente da tênia solium. A saginata não causa cisticercose. E ela vai se instalar no teu cérebro, coração ou nos teus músculos, né? E tem três maneiras de você, né? Tem três formas de você se contrair a cisticercose. A mais famosa é a heteroinfecção, que você se alimenta acidentalmente de ovos de outro hospedeiro e tal, né? E também tem a autoinfecção externa, que é aquela infecção que quando você contaminado, né, com uma solitária dentro de si,
acaba ingerindo os próprios ovos da tua solitária. Isso aqui está muito ligado à falta de higiene, né? Você vai no banheiro, faz um cocô, não limpa direito a mão, suja a mão com as fezes e, consequentemente, coloca na boca essa mão suja de cocô, cheia de ovos, né? E aí você pega a cisticercose. E tem a autoinfecção interna, que é a mais raro, que repara que é por movimentos antiperistálticos, ou seja, os ovos da tênia, em vez de ir embora com as fezes, esses ovos eles voltam até o estômago do hospedeiro. E no estômago ela recebe a ação do suco gástrico, que começa a romper essa casquinha do ovo, e quando ela chega novamente no intestino, ela dá origem, né, novamente à cisticercose, que vai se instalar aí nos tecidos do teu corpo. E como é que eu sei se eu tenho teníase? Como é que eu sei se eu tenho cisticercose, cara? Como é que eu sei? Me explica. Pensa bem, se a teníase está no teu intestino delgado, ela pode te dar sintomas relacionados a esses distúrbios intestinais, como dores no intestino, vômitos, pode causar diarreias, pode causar alergia, porque essa tênia ela está liberando substâncias que podem não fazer bem, pode gerar também algum sangramento e vários desses sintomas que você imagina aí sobre problemas intestinais. Outro problema muito sério é a desnutrição. A tênia ela está competindo, está tirando aqueles nutrientes do teu intestino para o metabolismo dela. Veja bem, não significa que você vai emagrecer tendo uma tênia. Só que você vai ter deficiência em diversos nutrientes. E o sintoma da cisticercose vai depender de onde este verme, essa larva. Você estuda todos os dias e mesmo assim sente que não está saindo do lugar? Faça como mais de da tênia se instalou no teu corpo. A mais comum cisticercose é a neurocisticercose, ou seja, quando estas larvas se abrigam no teu cérebro. Gente, essa é a pior doença que tem das teníases, né? Porque a solitária nem é tão ruim, você trata, dificilmente causa morte, embora possa causar morte. Agora, a cisticercose no cérebro é um grande problema. Pode causar confusão mental, convulsões, dores de cabeça, desmaios e, consequentemente, a morte. E tem algumas regiões do cérebro que nem com cirurgia é possível. E o medicamento também, às vezes, não chega de forma efetiva para matar esta larva. Se a cisticercose se instalar no olho, se for a cisticercose ocular, você pode perder o olho, pode ter deficiência na visão, fortes dores na região do olho e, consequentemente, também é muito ruim a cisticercose se instalar no olho. Agora, se você for sortudo e pegar a cisticercose e ela se instalar nos teus músculos ou no teu tecido subcutâneo, aí não é tão ruim, dá para tratar, né, apesar de fortes dores e câimbras que você vai ter nessa região. Mas aí você não vai morrer, né? Dá para tratar, é possível eliminar essa cisticercose. E o mais importante das doenças parasitárias é saber como evitar, como combater. E isso chamamos de profilaxia. Lembre-se desse nomezinho também, profilaxia. E qual é a profilaxia contra teníase e contra a cisticercose? Lembra sempre do ciclo do parasita. A mais eficiente forma de combater o parasita é você quebrar o ciclo dele. Como é que você quebra o ciclo do parasita? Primeiro, o mais importante, isso para todas as parasitoses, é tratar a pessoa doente. Se você tratar a pessoa doente, imediatamente ela para de liberar ovos e para de ser uma fonte disseminadora de teníase e cisticercose. Veja que importante, né? Outra forma muito importante para você quebrar o ciclo, uma maneira de evitar que essa doença se dissemine, é fazer inspeção em frigoríficos. O saneamento básico também é muito importante. E tem gente que adora fazer um cocôzinho no balde e fazer este sorete de adubo. Nunca faça isso, isso é arriscadíssimo. Várias doenças parasitosas são transmitidas assim. Então a maneira básica para você evitar que o sorete, que as fezes, que o cocô chegue nos alimentos, chegue na pastagem, onde ficam os porcos também, é saneamento básico.
Comer carne crua também tem que ser sempre evitado. Porque veja bem, cara, se você assar a carne, se a carne estiver bem cozida, bem assada, essa cisticercose, ela vai morrer e você não vai pegar a teníase. E outra medida extremamente importante é a educação sanitária. Quando tem uma população que não tem acesso à educação sanitária, ou seja, saber que é importante ter esgoto, saber onde tem que soltar o seu cocô, o seu sorete, saber que não é adequado você se alimentar sem lavar as mãos, tudo isso, quando chega essa informação para essa população, o índice de parasitoses diminui. E você pode ver, os países que menos têm acesso à informação são os que têm maiores índices desse tipo de parasitose. Gente, um grande abraço para todos. Não se esquece de se inscrever, dar like, compartilhar os vídeos para ajudar o crescimento. Beleza? E aí, gente? Tá melhorado no entendimento agora? Principalmente para diferenciar a teníase da cisticercose. Ok? Só para deixar claro, sim, a tênia saginata também vai causar cisticercose. Porém, não é tão comum, é mais raro. Ok ou não? Deixe isso claro. Beleza, pessoal? Sim, professor. Ok, então. Alguém quer falar alguma coisa? Então, vocês entenderam finalmente como é que acontece a diferença da cisticercose para a contaminação pela tênia. Como é que se pega? Porque o que vai fazer isso é, né, é através do contato. Se eu tiver contato diretamente com as fezes do indivíduo contaminado pelos ovos da tênia, eu vou ter cisticercose. Se eu comer a carne infectada lá no músculo pelo bovino e suíno, por exemplo, eu vou ter o desenvolvimento da tênia. Certo ou não, gente? Ficou claro isso para vocês? Ficou claro ou não, gente? Vamos lá. Sim. Ok. Claro que também a parte do sistema imune também envolve, né? Beleza? Certo? Vou baixar aqui a lista de presença. Pessoal, só um minutinho que eu vou falar para vocês. Turma B, 11 de agosto. Não. Olha só, pessoal. O estudo dirigido, vocês conseguiram fazer? Como é que está a situação? Sim, Professor, eu queria até Tava o seu e-mail para poder mandar, porque eu procurei no Ava, mas não encontrei seu e-mail. E o que eu tenho aqui no meu e-mail, acho que foi do que o senhor enviou os slides ou alguma comunicação do Ava direto, mas não aparece o endereço. Tá, vou mandar aqui, você passa para todo mundo, então. Tá? Obrigada. Nada. Tá aí. Ok, gente. Eu vou postar os vídeos também complementares para poder ajudar vocês a verem alguma coisa. Tá lá no Ava também, além da aula. Combinado, gente? Combinado. combinado. Ok. Alguma pergunta?
Não. Tranquilo, então, né? Então, pessoal, olha só. Estudem pelo estudo dirigido e peguem as questões que abordam lá. O que faltar, vocês dão uma olhada, tá? Nos slides. Já vou avisando. Conselho assim, né? A gente vai ter uma última aula. Então, na nossa última aula, eu vou dar os spoilers. Ok? Então, eu aconselho aí na nossa última aula antes da prova, que no caso é semana que vem. Combinado, gente? Combinado. Nada, professor. Ok, então. Vou parar de gravar aqui, tá? Alguém quer falar alguma coisa antes de eu encerrar? Não, professor, tá suave. Então, tá bom, então. Então, vou encerrar aqui. Pronto, pessoal. Parei de gravar.